gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Adílio, sou professor da disciplina de Estado e Políticas Públicas. Estou aqui nesse vídeo para explicar um pouco para vocês a atividade que vocês precisam desenvolver, o mapa sub da disciplina. Então, vamos seguindo. O mapa sub, ele começa apresentando para vocês, digamos assim, 3 problemas sociais do Brasil, né? O primeiro deles, ali falando da desigualdade social, né? O Brasil, há muito tempo, sempre aparece aí no topo, né, dos rankings de desigualdade social, né? Ou seja, a desigualdade social é medida entre qual é a diferença, né, entre os ricos e os pobres, né? Qual é o tamanho, né, dessa diferença. Se ela é muito grande, né, o país é considerado desigual, ou muito desigual, né? Algum nível de desigualdade todo o país tem, claro. E quando essa diferença é pequena, os países são considerados países menos desiguais, né? O Brasil, infelizmente, isso é considerado, né, um mau indicador. O Brasil aparece aí com frequência na lista dos países em que a desigualdade social é muito alta, ou seja, existe um fosso, né, um buraco muito grande entre os ricos e os pobres no nosso país. O segundo tema que aborda ali é a discriminação racial, né? A gente viu, inclusive, ao longo da disciplina, que nas aulas conceituais e no material de vocês, que a questão racial é uma questão que estrutura não só a política, a formação do Estado brasileiro, mas a nossa sociedade como um todo, né? Então, o Brasil até hoje, infelizmente, é uma marca que tem na nossa sociedade a discriminação racial, né? É um problema que a gente ainda tenta resolver, tenta mudar a cultura da nossa sociedade nesse sentido. Então, a gente vê com frequência em indicadores econômicos, sociais, educacionais, né, que a população negra, indígena, em geral, são desfavorecidos em relação quando a gente compara com a população branca, né, no acesso a bens e serviços do nosso país. E, por fim, a desigualdade de gênero, né, entre homens e mulheres. As mulheres ainda no mercado de trabalho encontram dificuldades, né, que vai desde a questão salarial, de receber menos salário, passando pela questão até mesmo de assédio, de desrespeito, né, de discriminação da mulher no mercado de trabalho. Não só no mercado de trabalho, claro, mas na área educacional, eventualmente, em qualquer âmbito, né, na esfera familiar da nossa sociedade, na cultura como um todo. Então, essa atividade começa pontuando para vocês 3 grandes temas ou 3 grandes assuntos aí de debate de problemas sociais, digamos assim, do nosso país. Em seguida, começa já a trazer para vocês o que vocês precisam fazer, né, nessa atividade. Então, essa atividade ela está dividida, digamos assim, em 3 momentos, né? Vocês vão, então, pesquisar, em primeiro lugar, algum problema da sociedade brasileira. Claro, eu coloquei ali no início 3 exemplos para, digamos assim, inspirar vocês ou para servir como uma referência, mas não precisam ser aqueles ali, né? Se de repente pode ser um problema de ordem econômica, pode ser uma questão da política, pode ser um problema que você considera da área educacional. O Brasil, aliás, na área educacional, né? Os padrões, as provas internacionais que são aplicadas no Brasil, com alguma frequência também tem um desempenho ruim, negativo, né? Então pode ser na área cultural, na área da saúde, entre outros, né? Então qualquer tema que você considere, que você consiga justificar, que é um problema social do Brasil, né, da nossa sociedade, então em qualquer setor da nossa sociedade. O segundo momento, feito o primeiro, é você pesquisar um pouco sobre esse problema social, né? Qual a origem histórica desse problema social? Por exemplo, quando a gente pensa na discriminação, obviamente, quando a gente pensa em discriminação racial, a origem dele está no processo de escravidão, que vem desde a colônia, né, da época da colonização, até mesmo perdurando depois com a independência do Brasil. Então, obviamente, quando a gente fala em discriminação racial, automaticamente, quando a gente volta para a história, é pensar que tem uma origem na própria escravidão, na formação do nosso país, né? E aí, então, a ideia é que você, escolhendo uma desigualdade social, vá buscar qual é um pouco da origem histórica, né, desse problema social aqui no nosso país. Claro, quem são as pessoas mais atingidas, né? Se a gente pensar na questão da discriminação, negros, indígenas, por exemplo. Se a gente pensar na questão do gênero, né? A mulher. Enfim, se a gente pensar na questão da desigualdade social, são as famílias mais pobres, mais carentes, obviamente, né? Que são mais atingidas por isso. Em quais localidades, né? A gente sabe que geralmente a desigualdade, muitas vezes, por exemplo, é uma desigualdade regional, né? Tem regiões mais pobres, tem regiões mais ricas, né? Ou então dentro de uma cidade, né? A área da periferia, o centro da cidade, as áreas nobres da cidade sofrem com os problemas de maneira diferente, né? Então, procure localizar também, além de quem é o perfil, né, social de quem sofre com esses problemas, onde essas pessoas moram, onde elas estão localizadas, onde isso acontece. Pode ser na área urbana, pode ser na área rural também, né? O Brasil tem um histórico aí de confrontos no campo, né, por terras, então também pode ser, por exemplo, na área rural, se for do seu interesse, né? Então, basicamente é isso, né? Depois, então, pesquisar um pouquinho da história, da origem desse problema social,
quais são as pessoas atingidas por ele e quais os lugares em que isso ocorre com mais frequência, aquela questão. E chegando no terceiro ponto, você vai pensar então numa proposta de política pública, né? Afinal de contas, o Estado, quando identificado que existe um problema social em qualquer setor, econômico, cultural, social, enfim, o Estado, obviamente, tem a função de organizar políticas públicas para tentar corrigir essas falhas, esses problemas da nossa sociedade. Então, a proposta é que nessa atividade você, depois de pesquisar, então, identificar e pesquisar sobre um problema social do nosso país, você pense, como sociólogo, numa proposta para tentar resolver esse problema, né? Então, pode ser, claro, baseado em políticas públicas que já existem, você pode se inspirar, de repente, sei lá, no Bolsa Família, de repente no SUS, de repente em programas de bolsas de área educacional, sistema de cotas, enfim. Você pode se inspirar, então, em algo que já existe, então você não precisa, né, se preocupar em fazer algo inédito, né? Você pode se inspirar. Claro, sempre lembrando, se você se inspirar, é bom que você, né, como é um texto acadêmico, você precisa citar, você precisa fazer a referência de onde você está tirando aquelas informações, aquelas ideias. Ou então também, inclusive, você pode se inspirar se de repente você sabe de uma política pública que é feita num outro país para aquele problema, né? O que foi feito naquele país, né? Sei lá, por exemplo, violência urbana, né? O Brasil é um país também que sofre muito com a questão da violência, né? Tanto isso medido geralmente em número de homicídios, né? Então, o que outros países fizeram para diminuir problemas com a violência? De repente, você pode se inspirar, né, numa ideia, numa política pública adotada em outro país e mostrar que ela é possível de ser adaptada aqui para o Brasil. Então, você pode tanto se inspirar em ideias que o próprio Brasil já desenvolveu em outros setores e tentar adaptar para a realidade que você está estudando, ou até, como eu disse, trazer de outros países. Mas a ideia é essa, então, que você consiga formular uma proposta de política pública. E, claro, a proposta nesse sentido é explicar como é que seria essa política pública, né? Ela vai ser uma política de transferência de renda, ela vai ser uma política que vai criar um sistema de assistência, um sistema que atende uma população específica, quais vão ser as condições para aquela população acessar aquele programa. Então, por exemplo, tem que ser população de baixa renda, que ganha até, de repente, um salário mínimo, ou não, vai ser uma população localizada para as mulheres, ou não, uma política focalizada para atendimento da população indígena. Então, você tem que pense nisso, né? Quando você vai propor uma medida dessa, uma política pública, você tem que pensar nesse tipo de coisa, né? Como que ela vai funcionar, que tipo de público ela vai atender, quais serão as regras, como que a pessoa vai acessar esse serviço, né? Quais serão as condições para isso. Então, pense nesse sentido, né? Do que é uma política pública. Como que ela vai ser desenhada, como ela vai ser pensada na prática e quem que ela vai atingir, de que maneira essas pessoas vão poder recorrer ou solicitar o atendimento dessa política pública. Então, são essas três partes: identificar o problema, pesquisar sobre esse problema, como ele acontece, e propor uma política pública, ou seja, propor uma solução, possível solução para esse problema enquanto sociólogo. Essa atividade mapa, vocês vão fazer em forma de texto, né? Um texto dissertativo, entre 1 e 2 laudas, desenvolvendo então todos os conteúdos que estão pedidos ali, que são, né, divididos em 3 partes ali: identificar um problema, e mostrar quais são as características desse problema e propor uma política pública de solução para esse problema, né? Revise o seu texto, é sempre bom, né? A gente às vezes acaba escrevendo, eventualmente a gente não percebe alguma falha, algum erro, então é bom dar uma revisada sempre no seu texto. Use como apoio o material, né, da disciplina, do livro didático da disciplina, além da própria pesquisa que você vai fazer. Sempre lembrando, né, que é um texto acadêmico, então você precisa escrever de acordo com as normas da BNT. Tudo que você pesquisar precisa estar nas referências do seu trabalho, né, porque senão é considerado plágio. Então tudo que você utilizar precisa estar referenciado e citado de maneira correta, de acordo com as normas da BNT. E claro, siga ali os padrões, siga na fonte Arial ou Times, né, tamanho 12, o espaçamento entre linhas de 1,5 e o texto sempre justificado. O formato deve ser o formato DocX para você entregar, né? Formato de Word. Cuidado ali na hora de enviar a atividade, né? Selecione o arquivo correto, lembre de finalizar o envio do arquivo e, claro, finalize a atividade para que a gente possa receber. Então, acho que é isso. Espero que tenha ajudado. Bom trabalho, boa atividade. Até a próxima.